Olá! O Sistema OCEPAR, representado pela FECOPAR, OCEPAR e Sescope Paraná, tem a honra de recebê-los nesta live que tem como tema o Ano Internacional das Cooperativas, declarado pela ONU em 2025. Contamos hoje, aqui em Curitiba, na sede do Sistema OCEPAR, com a presença da Superintendente do Sistema OCB, Tânia Zanella, do Presidente do Sistema OCEPAR, José Roberto Ricken, do Secretário-Geral da OCEPAR, Luiz Roberto Baggio, e do Superintendente da OCEPAR, Robson Mafioletti. Em nome do Sistema OCEPAR, nós agradecemos a presença da Tânia, especialmente, que veio de Brasília acompanhar esta live, e também a todos que nos acompanham virtualmente neste momento. Antes de passarmos a palavra aos nossos anfitriões, vamos ouvir uma mensagem gravada pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Dear friends, cooperatives like the ones you represent demonstrate the importance of standing together to force solutions to global challenges. Hailing from more than 100 countries, you are driving development across communities large and small, fighting poverty and social exclusion, strengthening food security, helping local entrepreneurs access national and international markets, and so much more. Your united efforts are essential as our world confronts complex challenges and strives to advance the Sustainable Development Goals. You can be sure that we will continue to call on governments to recognize your critical work through national budgets and development plans, and to arrive at next year's World Summit for Social Development with solutions that can spur progress for all people. As your team reminds us, cooperatives build a better world. The United Nations is proud to stand with you in this essential work. Para dar boas-vindas a todos, convidamos o presidente do Sistema OCEPAR, José Roberto Ricken. Destaque a nível de Paraná e também a nível nacional. O primeiro é, tradicionalmente, no primeiro sábado de julho, nós comemoramos o Dia Internacional do Cooperativismo. Então, nós fazemos uma ação, inclusive o Dia C, todos os anos, de uma forma nacional, coordenado pela OCB, né? E nós vamos, aqui no Paraná, no dia 7, que segunda-feira próxima, nós vamos ter um evento e vamos destacar o Dia Internacional do Cooperativismo. Também, como nós vimos aí a manifestação da ONU, a ONU definiu, em julho do ano passado, que 2025 seria o ano destinado especialmente para as cooperativas. Então, tem toda uma programação que depois nós vamos detalhar, que vai ser realizada, e é um reconhecimento. Se a ONU reconhece que a cooperativa, onde tem uma cooperativa, a sociedade é mais bem organizada, isso é um destaque para nós, né? E eu vou comentar depois na minha apresentação. Nós tivemos na semana passada um evento nos Estados Unidos com todos os presidentes das organizações de cooperativas brasileiras, coordenada pelo Márcio, presidente da OCB, e tivemos a oportunidade de ouvir ao vivo a manifestação da ONU em relação ao Ano Internacional do Cooperativismo, uma explicação do porquê. E a gente ficou muito feliz em saber que as cooperativas em todo o mundo vão ter talvez uma oportunidade maior nos órgãos oficiais de Banco Mundial. Então, a ONU vai recomendar, por exemplo, que todos os países façam inserção na sua Constituição ou que tenham uma lei específica para as sociedades cooperativas. E daí, nesse particular, o Brasil está à frente de vários países, inclusive países desenvolvidos que não têm uma lei bem clara de fomento ao cooperativismo. E o terceiro fato relevante
que nós temos que também comemorar é o fato de nós, aqui no Paraná, termos hoje uma cooperativa centenária, em pleno desenvolvimento, e uma das maiores cooperativas aqui do Paraná. Então, no dia 7, no Palácio Iguaçu, numa ação conjunta com a Assembleia Legislativa do Paraná, nós vamos comemorar o centenário da cooperativa Frisia, né? A nossa cooperativa mais antiga aqui no Paraná. Tá? Então, é merecida essa homenagem e vamos fazer um destaque para a Frisia nessa ocasião. Então, é isso que nós estamos nos preparando. Hoje, essa live mais específica sobre o Ano Internacional do Cooperativismo, e daí na segunda e na terça-feira também nós vamos fazer um fórum dos presidentes das cooperativas aqui no Paraná para uma discussão mais técnica até e política do momento atual e do que nós pretendemos realizar em relação ao planejamento aqui do cooperativismo do Paraná. Então, antes de ouvirmos a mensagem da Tânia, e agradecer, Tânia, aqui pela sua presença, hoje nós estamos com a equipe da OCB aqui na OCEPAR, os coordenadores, os gerentes, fazendo um exercício da equipe da OCEPAR e da OCB para que a gente tenha cada vez mais uma integração perfeita dos serviços do sistema cooperativo, em prol das nossas cooperativas. Então, a gente quer ter uma união perfeita entre a OCEPAR e a OCB para que a gente possa representar cada uma das cooperativas aqui presentes de uma forma mais profissional ainda do que nós estamos fazendo. Então, antes de passar a palavra para a Tânia, eu gostaria de passar a palavra para o Luiz Roberto Baggio. Baggio é o nosso secretário-geral da diretoria da OCEPAR, é o equivalente ao presidente do conselho, né, da diretoria da OCEPAR, e representando aqui todas as cooperativas que estão aqui presentes. Então, o Baggio para uma mensagem. Bom dia a todos que estão nos acompanhando, sempre uma satisfação conversar com todos vocês. Minha saudação especial aqui a você, Riquem, que além de ser nosso presidente, em especial é nosso professor. É bom aprender com você sempre, todos os dias. A Tânia, que é a nossa líder lá da OCB, Robson, Samuel. Mensagem aqui é muito objetiva. É importantíssimo nós comemorarmos o Dia Internacional, comemorarmos o Ano Internacional do Cooperativismo, porque se a gente parar para pensar, o nosso modelo de negócio, ele reserva uma paridade especial com os objetivos da ONU. Talvez por isso a ONU definiu para a segunda vez, primeira vez foi em 2012 e agora, 2025, o Ano Internacional. Que objetivos são esses? A ONU, na minha visão, busca, como o Roberto Rodrigues falou ontem para nós em reunião com ele, busca trazer equilíbrio e a paz mundial. Para isso definiu e desenhou ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. As cooperativas buscam a mesma coisa e nesse momento elas buscam a mesma coisa não só na comunidade ou na região em que elas atuam, mas elas já lideram o processo em toda a sociedade e isso é muito importante. Com o reconhecimento ou sem o reconhecimento expresso da sociedade, a sociedade percebe esse modelo de negócio como diferente. Os governos percebem isso como diferente e a ONU também percebe. Então, eis o reconhecimento que nós temos. Essa liderança em termos econômicos, em termos sociais, em termos ambientais, é um marco do cooperativismo. Por isso, temos que comemorar mesmo. Só lembrando que cada vez que isso acontece, a régua sobe e nossa responsabilidade aumenta. Por isso o time que tem aí na retaguarda das cooperativas, desde seus diretores, seus executivos, os colaboradores, as colaboradoras, esse time é de vital importância para que essa chama do cooperativismo siga liderando esse processo e é uma âncora, um porto de equilíbrio, de paz e de desenvolvimento. Muito obrigado pela presença de vocês.
Obrigado ao presidente Ricken, obrigado a Luiz Roberto Baggio. Antes de passarmos à apresentação da Tânia Zanella, nossa convidada especial, gostaríamos de informar que nós estamos já com 257 conexões. Muitas cooperativas estão assistindo de forma coletiva, em auditórios, em salas de reunião. Então, agradecemos a todos aí que estão conectados conosco nesta manhã do dia 3 de julho. Se porventura, ao final da apresentação da Tânia e do presidente Ricken, das ações do Sistema OCB e do Sistema OCEPAR, alguns diretores do Sistema OCEPAR que estiverem presentes na live, podem manifestar levantando a mãozinha virtual, que nós habilitaremos o microfone aí para que essas manifestações possam ser ouvidas. Então, passo já de imediato a Tânia Zanella aí para a sua apresentação. Tânia, bom dia. Bom dia, Samuel. Bom dia, Ricken, Baggio, Robson. Obrigada pelo convite de poder estar aqui no ano em que a gente comemora o Ano Internacional das Cooperativas, mas também de maneira muito especial na semana em que antecede o Dia Internacional aí das nossas cooperativas. E cumprimentar de maneira muito especial a todos vocês que tiraram esse tempinho aí nas cooperativas, especialmente aí nos grupos onde vocês estão, para escutar um pouquinho aqui do que o Sistema OCB está planejando para esse ano, o que de fato, em que momento nós estamos e para onde, obviamente, está direcionada a nossa bússola, porque, como diz o Baggio, a régua subiu, as cooperativas estão aí apresentando resultados positivos, sei também dos grandes, inúmeros desafios que a gente tem, mas dizer para vocês de que nós estamos conscientes, preparados e apostos para enfrentar o que tiver de ser enfrentado pelas nossas cooperativas, porque é essa a razão de ser. E aí, nós falamos do ano, posso passar aqui, aonde que eu aperto? Gente, probleminhas técnicos, vamos lá. É aqui, não é? Ah, tá, gente, se não ligar, não dá. Pronto. Ainda bem que a gente tem um menino igual o Samuel aqui para ajudar, né, gente? Agora deu, né? E aí a gente se pergunta, né, Ricken? Você deve ter escutado muito lá mesmo no berço da ONU, né? Por que o cooperativismo, pela segunda vez consecutiva, foi indicado aí pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas? E diga-se de passagem, gente, o único modelo de negócio que até hoje foi reconhecido pela segunda vez, por conta disso. Olha ali, quando a gente olha no mundo, olha a potência do cooperativismo, a presença... Tô demais, né? A presença do cooperativismo aí. E a gente coloca esse dado que tem sido aí muito divulgado por nós, né? Se as 300 maiores cooperativas fossem um país, ela seria a 9ª maior economia do mundo. Olha a potência do movimento cooperativista. E digo mais, dentro dessas 300 maiores cooperativas, tem cooperativas brasileiras também. Esses dados ainda eles estão um pouco defasados, porque nós iremos lançar agora, no final de julho, o nosso próximo Anuário Brasileiro do Cooperativismo. Então, segurem aí, porque tem muita novidade vindo pela frente. Mas esse aí já é um sinal, já é o contexto atual de como o cooperativismo brasileiro se posiciona. Então, nós estamos falando, gente, de 4.500 cooperativas. Nós estamos falando de um movimento financeiro, aí o Paraná é, com certeza, referência para a gente nessa movimentação financeira de 700 bilhões de reais. Nós estamos falando de um modelo de negócio que emprega, quando a gente vê retração da economia, retração da empregabilidade, o cooperativismo está ali forte, atuante, e nós estamos falando nada mais e nada menos do que quase 24 milhões de brasileiros. E aí, quando a gente vai um pouco aí, olhando para os ramos, nós estamos falando do agropecuário, que hoje responde a 54% da originação de grão, gente. Hoje passa pelas nossas cooperativas agrícolas.
Nós estamos falando das cooperativas financeiras, das cooperativas de crédito, que estão presentes em 368 municípios, onde não tem outra instituição financeira que não seja cooperativa. Nós estamos falando de um sistema Unimed que está presente em 94% dos municípios brasileiros. Então, é esse cooperativismo que se apresenta, é esse cooperativismo que a gente tem a honra e a responsabilidade de representar, mas que, com certeza, precisa olhar para frente, entender os desafios e pensar o futuro. E aí, a gente sempre fala de um propósito, né? De um propósito maior, de um propósito que nos une, que é o propósito de transformar o mundo em um lugar mais justo, próspero e com melhores oportunidades para todos. Nossa, Tânia, mas que propósito meio prepotente esse de vocês, né? Não. A gente bate no peito para dizer que, de fato, as cooperativas, sim, elas podem transformar esse mundo. E sabe por quê, gente? Porque hoje a gente tem condição de provar isso. Então, com os dados, a gente está em parcerias aí com instituições como a FIP, que pode trazer esse tipo de cenário, aonde tem a presença de cooperativa. Nós temos aí o PIB por habitante chega a ser quase 5,1 mil reais, Ricken, por habitante, aonde tem a presença de cooperativa. A questão de empregos, ela tem um percentual maior. A questão da balança do saldo comercial, que é a questão da importação e exportação, né? A média, aonde tem a presença de cooperativa, esse número cresce. E o número, viu, Robson, que eu não trouxe aqui, e que a gente até falou ontem, né, Bajo, lá no Sistema Sicredi, que é um outro estudo que eu também convido vocês a conhecerem, aonde tem, Rick, a presença de cooperativa. Hoje nós temos como comprovar que o acesso ao CAD único, aos programas sociais, Robson, ele diminui, porque a cooperativa gera renda, a cooperativa gera dignidade nas pessoas, ela gera prosperidade. Então, o acesso a esses programas sociais diminui, porque eu sei, já estou vendo aí algumas lideranças nossas, como é difícil hoje encontrar mão de obra aí, né? Numa crescente dentro aí das nossas cooperativas. E aí, o efeito, né? Aquilo que a gente sempre fala, e com certeza todos vocês que trabalham, que estão aí envolvidos com o cooperativismo sabem, os efeitos da presença do cooperativismo, onde tem cooperativa. E aí, a gente já falou um pouquinho aqui, mas eu queria dar um destaque a essa questão mais uma vez, né? Que eu acho que simboliza, era algo que nós já sabíamos, mas que os números hoje estão comprovando, da redução da pobreza e inclusão financeira. O quanto as cooperativas, em especial as nossas cooperativas de crédito hoje, levam a inclusão financeira nesses mesmos 368 municípios onde não tem outra instituição financeira. Então, a importância da cooperativa, porque a cooperativa está ali, aonde vocês estão, no local, olhando olho no olho desse cooperado e fazendo a diferença quando o tema é confiança. E aí, Ricken, nós, enquanto OCB, vocês, enquanto Sistema OCEPAR, olhando, né, para um movimento tão pujante, tão promissor como é o nosso, não dá para a gente se furtar em fazer menos, né, Ricken? E não ser também um movimento de representação que leve valor às cooperativas. Então, essas caixinhas que vocês estão vendo aqui, nada mais são do que o foco nosso de atuação, mas enquanto cooperativa, o quanto vocês precisam dessa ajuda para que a gente leve política pública de qualidade, para que a gente leve uma regulamentação adequada, uma legislação adequada, que a gente leve o SESCOP, trazendo à mão a questão da gestão, da governança, dos dados, do negócio das cooperativas. Então, é para isso que a gente está aqui, e é para isso também que, conhecendo o nosso público, e aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Como é que a gente entrega valor para aquele que a gente não conhece? Aonde que está a necessidade das nossas cooperativas? E é para isso hoje que o Sistema OCB, pilotado aqui com as nossas organizações estaduais e operado pelas organizações estaduais, nós temos aí hoje um portfólio grande de produtos, de soluções para as mais diversas necessidades que as nossas cooperativas nos sinalizaram, porque isso não veio da nossa cabeça, obviamente,
né? Mas que hoje a gente tem condição de entregar a todos vocês, né? E aí, mais forte, claro, a nossa questão da representação institucional, que eu acho que é o nosso coração central e que hoje não só temos uma legitimidade que é nos dada por vocês, cooperativa, mas hoje eu posso dizer que o sistema OCB, aqui através do sistema OCEPAR, tem uma credibilidade muito grande pelo trabalho sério, comprometido e de resultados que está fazendo. Aí quando vocês olham, né? Nossa, Tânia, tem tudo isso para fazer? Tem. E isso, gente, aqui, esses números que vocês estão vendo ali, nada mais é do que as cooperativas incomodando. Afinal de contas, nós estamos crescendo. Nós somos um modelo de negócio que está mostrando a sua força. E não tem como ser diferente, né? Nós temos também as nossas ameaças, mas para deixar claro que nós estamos atentos a todos esses desafios. E aqui é o modelo que eu sempre costumo dizer, o Bajo por 2 dias, é a segunda vez que ele vê isso, mas esse slide nada mais responde a 45 dias de trabalho da regulamentação da reforma tributária. E aí, quando eu mostro esse slide, aqui tem muita coisa. Aqui tem alinhamento, aqui tem entendimento, aqui tem representação política, aqui tem muita coisa, mas aqui, gente, nessa primeira fileira aí, tem muita falta ainda do conhecimento do que é o nosso modelo de negócio. Vocês imaginem que nós, aqui no dia 25/4, nós éramos praticamente um modelo de negócio extinto. Acabou para nós, cooperativa. E depois dos 45 dias intensos de trabalho das cooperativas, dos cooperados, do sistema OCEPAR, do sistema OCB, orientando, coordenando, a gente chega então à sanção da lei complementar, incluindo aí o nosso cooperativismo e dando esse resultado positivo. Claro, não foi tudo que nós esperávamos, mas com certeza nós tiramos um belo risco aí, um cavalo, né? Como é que chama? O bode na sala, que era o que nós tínhamos aí de muito risco para as nossas cooperativas. E isso aqui é um pouco do resultado desse trabalho. Não foi feito pela Tânia, não foi feito só pela OCB, pelo Robson, pelo Rick. Teve envolvimento de muitas lideranças, inclusive, que estão nessa live, do qual eu já quero agradecer, porque a gente mostrou, sim, um sistema alinhado, condenso e sabendo o que quer para as nossas cooperativas, né? E aí, sim, Tânia, você falou de tudo isso, está tudo muito bem, a gente sabe qual é, mas quais desafios que nós temos pela frente? No ano em que se comemora o Ano Internacional, o que a gente tem, de fato, para trabalhar nas nossas cooperativas? E aí, gente, eu queria pegar um gancho nessa pesquisa que foi feita em 2023, que norteou o trabalho que resultou no 15º Congresso Brasileiro do Cooperativismo. Cultura cooperativista. E vocês atentem a isso, porque as nossas cooperativas trouxeram de maneira muito forte de que nós precisamos investir mais na questão da cultura cooperativista. A gente precisa muito e cada vez mais se aproximar do que nos faz diferentes, que é o nosso modelo de negócio. E aí a gente escuta muito, Ricken, as pessoas falando, não se aproximem do outro modelo, porque lá vocês vão ser engolidos com 2 copos d'água. Vocês façam e foquem naquilo, no diferencial, em ser cooperativa, porque nisso vocês são os melhores. Então, não fomos nós que trouxemos isso. Então, hoje, a responsabilidade também do sistema OCB, do sistema OCEPAR, é sim orientar para essa questão da cultura cooperativista. Porque se a gente quer construir um mundo melhor e as cooperativas, a ONU diz, cooperativas, vocês são a ferramenta para isso, então esse o nosso grande desafio, né? Nos fortalecer enquanto modelo de negócio cooperativa. Então, aqui já foi passado o vídeo, né? Mas e por que é importante esse ano? E eu tenho falado, e eu acho que é uma máxima aqui também, Samuel, da gente deixar um legado. Afinal de contas, esse ano nós já estamos na metade do ano, né? E o que nós vamos deixar de 2025, do Ano Internacional das Cooperativas? A gente precisa
oportunizar que nesse momento onde as pessoas estão olhando de maneira diferente, especial para nós, cooperativa, a gente precisa também mostrar, né? Ampliar a nossa visibilidade, o interesse pela imprensa. A gente precisa romper essas bolhas, a gente precisa chegar nesse público ainda que não tem acesso às cooperativas, que não sabem o poder transformador aqui do nosso modelo de negócio. Políticas públicas, a gente entra lá nos ministérios em Brasília, todo mundo, olha, o ano internacional, tá, mas que política pública forte, consistente, embasada, vocês vão nos oferecer? E desculpa, viu, eu tô falando isso, eu vi o seu Pitol ali, desculpa, depois de uma política pública como o Plano Safra, não dá nem para comemorar, né? Mas vamos lá, vamos que nós estamos no rumo. Mas é isso, é sensibilizar o governo, legislativo, o judiciário, os formadores de opinião, de que sim, nós temos uma importância e nós somos, sim, parceiros de governos sérios que querem, obviamente, desenvolver esse nosso país. Atrair jovens, mulheres, gente. O Ricken falou, o Sistema Alcepar tem um projeto específico para isso. Vamos trazer esse jovem para dentro do modelo, o quanto pode diferenciar, quanto pode transformar a vida dessa pessoa, né? Então, muita coisa aí, com certeza, a gente pode fazer. Por quê? A gente entende que esse ano é um ano de oportunidade, mas essa oportunidade precisa ser entendida como algo estratégico. Não dá simplesmente para a gente ir por aí, falar de nós, ou muitas vezes de nós para nós mesmos. A gente precisa fazer esse ano, de fato, uma oportunidade estratégica para fortalecer o cooperativismo. Eu estou fazendo essa pergunta, obviamente, aqui para o Rick, para o Robson, para quem está aqui. Mas eu tenho certeza absoluta que vocês que estão nos ouvindo, vocês que fazem a diferença aí nas cooperativas, não vão perder, obviamente, essa oportunidade, né? E aqui trazendo um pouco do que o Sistema OCB tem feito, né? E o Bajo falou muito bem aí dos ODS, onde as cooperativas se encaixam em todos eles. Dos 17 ODS, nós temos, sim, um poder e uma participação efetiva. Estimular a criação de políticas públicas, legislações. A gente quer deixar um legado esse ano, reconhecendo o cooperativismo como patrimônio imortal, né? Afinal de contas, nós somos um modelo de negócio, sim, economicamente viável, mas nós também temos um poder social muito grande, né? Então, é isso também que a gente quer mobilizar. Por quê? Porque, como a ONU mesmo fala, a gente tem, sim, como fazer esse mundo aí melhor através aí das nossas cooperativas. Um mundo onde todo mundo coopera. Onde eu possa ser ouvido. Que eu tenha oportunidade de prosperar. Um mundo com negócios mais justos. Esse mundo melhor já é construído pelas cooperativas, todos os dias. É isso aí. É Bora cooperar pro mundo melhor? Todos os dias, né? E aí eu vou fazer um pedido aqui do meu amigo Samuel, porque, gente, o Somos Coop, ele nasceu como uma grande campanha, mas ele se transformou num grande movimento de comunicação mesmo, um movimento onde há o engajamento das cooperativas, aonde o selo Somos Coop, o carimbo Somos Coop, nada mais é do que contar para as pessoas que mais do que um produto, um serviço que elas estão adquirindo, tem histórias por trás disso. Então, eu quero convidar a todas as cooperativas aqui do estado do Paraná que ainda não fazem uso, Robson, do carimbo Somos Coop, vamos nos engajar, gente. É o nosso diferencial. Eu de fato, vocês podem imaginar que eu sou meio durona, viu, Bajo? Mas eu fico muito emocionada quando eu vou para uma gôndola de supermercado, que eu vejo um produto de cooperativa com selo. Quando passo eu estou andando muito pelo Paraná, viu, Samuel? Quando eu vejo os caminhões, né, com o carimbo Somos Coop, esse é um orgulho danado, porque é a nossa diferença, é dizer, gente, olha, nós
nós participamos desse grande movimento aí de pessoas, de modelo de negócio econômico que são as nossas cooperativas, e aí inúmeras, né, iniciativas na parte de comunicação, a Glenda, que vocês conhecem, a nossa embaixadora para esse ano, aí reforçando, então, sempre a parte de comunicação. E nós tivemos, né, Samuel, recentemente lá em Brasília, um evento, Robson, que eu entendo que é, sem sombra de dúvida, um divisor de águas. Eu acho, Bajo, que a gente começa, a partir daquele momento ali, uma nova história de comunicação nas nossas cooperativas, aonde a gente reuniu em Brasília mais de 800 comunicadores de cooperativa. São vocês ali na ponta fazendo a diferença e mostrando e nos ajudando a levar para a sociedade isso tudo que nós já somos, de certa maneira, apaixonados, né? E também furando as bolhas, aí buscando influenciadores, né? A campanha é aquilo que eu falava, deixar um legado, né? Documentar essa história. Hoje em dia, com essas coisas de celular, a gente deixa muito de lado isso, mas a gente precisa, sim, registrar todo esse histórico e toda essa história, muitas que nós temos para contar, que são das nossas cooperativas, né? E claro, gente, não vamos esquecer que esse ano nós teremos também uma grande oportunidade no Brasil. Nós vamos sediar a COP30 em Belém do Pará, aonde a gente vai ter a oportunidade não só de estar presente, mas também de mostrar o quanto as cooperativas estão fazendo a diferença nessa questão aí da sustentabilidade. Então, aí vocês vão dizer, tá, Tânia, e o que eu posso fazer? Muita coisa, gente. Né? Eu acho que vocês já fazem no dia a dia, né? Vocês já praticam o cooperativismo, mas por que não vir junto conosco, se engajar nesse projeto de comunicação e mostrar, de fato, reverberar que esse ano é um ano especial por conta do Ano Internacional aí das Cooperativas, vários materiais que vocês podem utilizar para impulsionar toda essa atuação que está aí, então, também todos à disposição de vocês. Fiquem muito à vontade aí para usar, porque foram construídos com muito carinho, com muito cuidado aí para todas as nossas cooperativas. Então, esses também são alguns vídeos. Participem das nossas redes sociais, fiquem atentos lá, porque é lá que a gente se comunica diretamente, né, com toda a sociedade. Vocês podem também nos ajudar a impulsionar e deixar mais uma vez para vocês esse vídeo que foi o vídeo manifesto desse ano, que simboliza muita coisa, mas que nada mais é do que uma maneira que a ONU tem de reconhecer todo esse trabalho das nossas cooperativas. É assim, de mãos dadas, que nossos pés avançam, um dia após o outro, juntos, propositalmente juntos. Derrubamos os muros, ultrapassamos fronteiras e acreditamos que para evoluir é preciso cooperação. É assim, na confiança e respeito, que as vozes se encontram, um dia após o outro, juntos, participativamente juntos. Compartilhamos as riquezas da terra, do trabalho, das criações, da vida e reafirmamos o nosso compromisso com as comunidades. É assim, na construção de um mundo melhor, que encontramos propósito, um dia após o outro, juntos, verdadeiramente juntos. Celebramos o reconhecimento da ONU ao protagonismo das cooperativas na construção de um futuro mais próspero. Juntos vamos escrever novas histórias de transformação. Histórias que vão marcar o Ano Internacional das Cooperativas em 2025 e que vão ressoar a força de quem faz um futuro melhor, um dia após o outro. Um ano inteiro de um dia após o outro conta muito, conta quem somos e o que fazemos. Esse é o nosso movimento. Olhar para trás e ver os frutos do nosso trabalho. Olhar para frente e enxergar o caminho que estamos construindo juntos, ousadamente juntos. É assim, com coragem, que as cooperativas constroem um mundo melhor. Bora?
como ela mesmo diz, bora, né? Vamos lá, porque nós temos muita coisa boa para mostrar, né? Por quê? Porque como foi o mote do nosso 15º Congresso Brasileiro, não é o COP, o futuro é COP, o COP é futuro, o futuro é COP. E a gente sabe que nós temos muito para contribuir com toda a humanidade. Está aí também um livro que nós fizemos em parceria com a Marta Gabriel, que está à disposição de vocês, que contam histórias de cooperativas, cases, e como nós, sim, transformamos, temos esse poder transformador para construir esse futuro cada vez mais cooperativo. Ricken, mais uma vez, obrigada aí pelo convite. Obrigada a cada uma de vocês, cooperativas do Estado do Paraná, que muito nos orgulha. Vocês são referências para nós, não só aqui o Sistema OCEPAR enquanto OCB, mas, de fato, o cooperativismo que vocês fazem aqui, sem sombra de dúvida, ele nos engrandece e nos encoraja para que a gente continue lutando cada vez mais por todos vocês, que a gente tenha um ótimo Dia Internacional e um excelente ano para comemorar. Um abraço forte para todos vocês. Muito obrigado a Tânia pela presença aqui no Sistema OCEPAR e também pela sua brilhante apresentação. Parabéns, viu, Tânia? Muito legal essas ações. E o Sistema OCEPAR também programou para 2025, o Ano Internacional das Cooperativas, diversos eventos. E é isso que vamos acompanhar agora com uma apresentação do nosso presidente, o José Roberto Ricken. Obrigado, Tânia, pela bela apresentação. Acho que nós estamos bem integrados a nível nacional para valorizar esse momento do Ano Internacional das Cooperativas, através de uma resolução que a ONU estabeleceu na sua Assembleia Geral. Eu vou dividir essa minha apresentação com o Robson aqui para nós colocarmos de forma clara o que nós já fizemos e o que está previsto também, algumas ações claras que estão previstas aí até o final do ano, para que a gente deixe bem claro o quanto isso é importante para o cooperativismo, o fato da ONU ter designado o ano de 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. Mas antes de colocar isso, eu gostaria de fazer uma referência e até uma homenagem ao nosso primeiro presidente da OCEPAR, o seu Gundolf van Cuyck, e que infelizmente no último domingo faleceu, né? Nós fizemos aí na segunda-feira uma homenagem a ele, acompanhamos todo com a família, né? O sepultamento dele e o seu Van Cuyck, como a gente colocou no nosso Paraná Cooperativo aí de segunda-feira e de terça também, o quanto foi importante o seu Van Cuyck para definir o modelo de organização que é a OCEPAR até hoje, né? Eu me lembro muito bem o dia que eu assumi a presidência da OCEPAR por designação aí das cooperativas. Eu fui falar com ele, né? Ele estava na Assembleia e daí ele veio aqui na minha sala e eu perguntei para ele, seu Van Cuyck, e o que eu faço agora, né? Daí ele falou, não, tá tudo muito bem. Ele fala assim, de uma forma bem pausada, né? O caminho está traçado, né? A OCEPAR é um exemplo, a OCEPAR está bem organizada, as cooperativas reconhecem na OCEPAR a sua entidade de representação. Então, isso tá feito. Siga essa direção, né? E se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Eu me lembro disso com muita assim, respeito até. Então, eu gostaria agora, nesse momento, de a gente fazer um minuto de homenagem ao seu Van Cuyck, cada um da sua forma, uma oração para que ele continue nos iluminando, porque os líderes não morrem, né? Eles se eternizam na mente das pessoas e nas organizações. Então, eu convido a todos para que a gente faça
aí um minuto de reflexão e de oração em homenagem ao Sr. Van Cuyk, que tanto trabalhou por nós. Obrigado. E a gente não pode ficar triste, porque uma característica do Sr. Van Cuyk é o sorriso em todos os momentos, né? Ele vinha com aquele sorriso dele, ele convencia as pessoas com o jeito dele e também com a persistência que ele tinha. Bom, então falar do Ano Internacional das Cooperativas é algo importante. E eu queria, antes de apresentar, tem alguns slides que nós fizemos aqui, citar um fato importante. Na semana passada, eu já mencionei no início, a OCB promoveu um evento em Washington, nos Estados Unidos, com os presidentes de todas as organizações de cooperativas aqui no Brasil, coordenada pelo presidente Márcio. Então, visitamos a embaixada americana, a embaixada brasileira em Washington, visitamos a ONU, visitamos o Banco Mundial, visitamos o BID, que é o Banco de Desenvolvimento, fomos conhecer o trabalho da Eurásia, né, que é uma entidade internacional de avaliação dos sistemas políticos, econômicos, enfim, ficamos a semana toda em 9 organizações. E concluímos o trabalho com uma apresentação do representante da ONU. Então, dentro do tema que a ONU foi pedido, foi por que foi definido 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. E daí, o resumo disso, porque a gente reconhece, de fato, que as cooperativas, onde tem um cooperativismo, o mundo é melhor. Então, a conclusão que a ONU chegou é que as cooperativas constroem um mundo melhor, um mundo mais civilizado, mais humanizado, com mais desenvolvimento. Então, ele disse, olha, essa foi uma conclusão que a Assembleia reconheceu. Então, para nós, é uma alegria muito grande ver que o órgão máximo do mundo reconhece as cooperativas. E eles não estão fazendo isso aleatoriamente, né? E daí, entre o que ele disse, eu anotei aqui alguns pontos que ficou, assim, muito claro para mim o que se pretende fazer. Ele disse, a ideia das pessoas no mundo, de forma geral, é que a cooperativa é só para pouca gente. E são projetos normalmente menores, né? E às vezes sem nenhuma significância. Então, essa imagem não está correta, ele falou. A gente tem que fazer justiça. E ele citou vários exemplos, né? Citou exemplos da Europa, citou exemplos do Brasil, inclusive, né? Fez uma referência especial ao fato de que, no Brasil, a Constituição brasileira cita de forma explícita a política ao cooperativismo. Aí foi complementado até na hora, né? Com a Fabíola estava junto e ela citou os 7 artigos, né, que na Constituição brasileira citam o cooperativismo. Então ele disse, no Brasil vocês são privilegiados. Até a Constituição reconhece que é importante o cooperativismo, né? Então, o que a ONU, na prática, está fazendo? Agora vai ter a segunda cúpula social da ONU. A ONU está num processo de reformulação, tá? Tem a cada período ela faz isso. O último que foi feito foi em 96, onde são incluídos assuntos relevantes na política da ONU. Então, essa segunda cúpula social, né, a primeira lá em 96,
falava da importância da integração social das pessoas, né? Falava de um trabalho mais digno e também falava da erradicação da fome. Agora, a ideia é colocar o cooperativismo num contexto maior, tanto de importância social, né, para que as pessoas se organizem, mas também uma importância das cooperativas agropecuárias para garantir a segurança alimentar. Tá? Então, e ele, citando isso, faz a gente refletir, e a gente sabe que onde tem uma cooperativa bem organizada, aqui na prática, né, no Paraná, aqui no Brasil, onde tem uma cooperativa bem organizada, a Tânia mencionou isso nos números que ela mostrou aqui, de fato, até o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, é maior. Isso tem prova já aqui, tá? E a gente vê na prática. Hoje no Paraná, onde tem uma agroindústria de cooperativa, falta gente para trabalhar, né? Nós estamos buscando gente, depois até aí os presidentes podem testemunhar isso, nós estamos buscando gente a 70, 80, 90 quilômetros, porque nós geramos desenvolvimento. Tá? O que seria, por exemplo, da Lapa sem a Bom Jesus, em Cafelândia sem a Copacol, em Palotina sem a Cevale, em Medianeira sem a Lar, em Castro sem a Castrolanda, em Carambeí sem a Frísia, né? Seria uma realidade totalmente diferente. E provavelmente, grande parte dos nossos cooperados que nós temos hoje não estariam mais na atividade, principalmente agropecuária. Por quê? Porque 85% do nosso público não tem 50 hectares. Tá? E com 50 hectares produzindo grão, ele não vai sobreviver. Então, olha, isso que a ONU fez, eu acho que é uma oportunidade. E daí ele sugeriu, o que vocês poderiam fazer? Primeiro, a ACI, que é a Aliança Cooperativa Internacional, ela tem uma participação na Assembleia. Ela é um órgão, acho que convidado, né, da ONU, tá? Então se organizem para apresentar as propostas. E daí essa semana está, acho que é em Copenhague, não, em Manchester, na Inglaterra, a CI está reunida. E um dos assuntos é exatamente esse. Como que a gente pode interferir nessa segunda cúpula da ONU para destacar o cooperativismo? E a OCB, o Márcio é um dos diretores, né? Hoje ele está representado lá pela Fabiola, tá? Ela saiu lá do nosso evento nos Estados Unidos para participar da Assembleia da CI, e esse assunto vai ser pautado e vai ser inserido. Então, olha, o que a gente pode fazer? Primeiro, aproveitar essa oportunidade, não podemos perder isso. E daí ele sugeriu também, ele falou, olha, vamos trabalhar, a ONU pode ajudar para que o Banco Mundial tenha um programa destinado especificamente para o financiamento das atividades das cooperativas, que hoje o Banco Mundial ele atua muito mais com os governos, né, programas sociais. Por que não investir num grande projeto de cooperativas? Daí ele mencionou, essa ideia de que é coisa pequena, nós temos que desmistificar. Não adianta ser uma coisa pequena e inviável. Nós temos que ter cooperativas com um grande número de pessoas, mesmo que pequenos, mas organizados. E se a gente for ver o nosso público aí, é exatamente isso. Então, o BID poderia trabalhar, a OIT, ele citou, a OIT deveria incluir nas suas estatísticas o trabalho das cooperativas. Então eu não vou me alongar aqui, mas vale a pena fazer com que
os organismos oficiais tenham uma atenção maior para as cooperativas, né? Ele citou lá da União Europeia, né, que já tem nos seus documentos lá uma ação das cooperativas, citou a Inglaterra, né, como um local onde o cooperativismo fez história, enfim. Então, eu quero agora trazer alguns elementos aqui do cooperativismo aqui do Paraná e também das ações que nós já fizemos aqui, e depois eu vou pedir para o Robson até relacionar algumas ações que ainda estão pela frente, e daí pedir que cada cooperativa que está aqui repasse isso para frente, faça chegar isso nos cooperados. E daí a nossa área de comunicação, Samuel, está aqui em apoio a todos vocês, para que a gente não deixe passar essa oportunidade, porque dificilmente a curto prazo a ONU vai estabelecer um outro ano dedicado ao cooperativismo. Então, pessoal, eu acho que nós estamos no lugar certo, na hora certa, e vamos trabalhar para que a gente possa destacar o cooperativismo. Viu, presidente? Nós já estamos disponibilizando no chat ali ambas as apresentações, o link do vídeo, tudo para que as cooperativas possam utilizar e replicar lá nas suas bases. Isso, então a colinha já está aí para vocês. Bom, eu vou ser aqui agora. Como é que eu abro aqui? Aí. Desculpa, mas... sim. Essa aqui, ó, aqui é o número de cooperativas no Paraná, tá? 227, hoje isso era no final do ano passado, hoje está 241, tá? Com as cooperativas, principalmente da Cressol, que entraram, e também algumas cooperativas aí da área de educação, né? Então, esse é o nosso universo. Aqui, desculpa. Mais uma para trás aqui. Está indo para frente. Aqui, tá? Então, olha, pessoal, nós não somos pequenos, nós temos 205 bilhões de movimento, 4 milhões de cooperados. Só de emprego, hoje nós oferecemos 146 mil empregos. Geramos um resultado, aquele movimento econômico de 205 gerou um resultado líquido de 10. Esse 10,8 bilhões... Se não fossem as cooperativas, provavelmente não ficaria entre nós. Alguém levaria isso para algum outro país ou para alguma outra região. E nós temos investido, em 2024, foi investido 6,8 bilhões. A demanda para 2025 é de cerca de 9 bilhões. Então, nós temos sim um projeto importante, significativo. Então, o fato da ONU reconhecer que cooperativas constroem um mundo melhor é uma oportunidade que nós temos. E isso vai nos ajudar a construir um futuro talvez mais sustentável aí para o cooperativismo. O que a gente já fez? Nós fizemos um lançamento, vocês lembram lá do nosso evento do final do ano aqui em Curitiba, nós tivemos aí 2.000 pessoas. E no final, aquela foto ali, com a presença do governador, do vice-governador e das autoridades, nós lançamos oficialmente no nosso encontro o Ano Internacional do Cooperativismo aqui no Paraná. Na sequência, nós montamos toda uma identidade visual junto com a OCB e comunicamos isso. Então, em todos os veículos do sistema cooperativo, né, Tânia, a nível nacional e estadual, nós fizemos referências e usamos o símbolo do Ano Internacional. Isso para a gente ter uma unidade, inclusive, de comunicação, tá? Então, os banners, os materiais, isso foram divulgados de forma intensa. Também nós colocamos nos nossos veículos de comunicação social, nas redes sociais, fazendo uma referência ao Dia Internacional. Na revista Paraná Cooperativo, na revista da OCB, em todas a maior parte das cooperativas, hoje já em cada edição nós estamos incluindo
esse fato. Isso para que todo mundo saiba, né? Ações também de premiações, né? Os concursos que nós vamos ter durante o ano, inclusive o prêmio, o 17º prêmio OCEPAR do jornalismo, o tema é exatamente cooperativas constroem um mundo melhor. Então, nós devemos premiar isso em dezembro, né, Samuel? Fala um pouquinho do prêmio aí para nós. Essa é um case de sucesso do sistema OCEPAR, né? Nós temos mais de 20 anos de premiação, estamos na 17ª edição, e ele vai às inscrições até 1º de outubro, e são matérias publicadas ou veiculadas em rádio, televisão, jornais, internet. Tem o prêmio especial Mídia Cooperativa e os prêmios especiais Ramo Crédito e Ramo Saúde. Matérias escritas desde agosto do ano passado até 1º de outubro deste ano. Então, podem convidar os profissionais de imprensa aí de suas regiões para participar dessa premiação, que é hoje, inclusive, pela ANJ, Associação Nacional dos Jornais, considerado um dos prêmios mais importantes do jornalismo brasileiro, e hoje é também referência para outras entidades que lançaram também seus prêmios, né, organizações estaduais e entidades aqui no Paraná, usando como referência o nosso regulamento, o nosso prêmio. Então, Cooperativas Constroem um Mundo Melhor. Lá no site da OCEPAR, www.paranacooperativo.coop.br, tem todas as informações relacionadas a essa premiação. Obrigado, Samuel. Nós também, vocês lembram lá, quem estava no show rural, né? O tema também foi esse, né? Cooperativas Constroem um Mundo Melhor, lá no Espaço Paraná Cooperativo. Então, lançamos isso lá em janeiro, né? Em fevereiro, início de fevereiro, né? E isso foi um fato muito importante também. Na nossa Assembleia, no dia 1º de abril, aqui no sistema OCEPAR, também foi lançado com toda a presença de todas as cooperativas e autoridades aqui, e faz parte do nosso plano de ação 2025, esse tema. No encontro da liderança feminina, que ocorreu agora recentemente também, foi tratado esse assunto, e para que a liderança feminina também possa se engajar. E ainda tem algumas ações previstas, né? Até o final do ano, que eu gostaria que o Robson até detalhasse um pouco melhor isso, Robson, do que está pela frente, o que nós podemos fazer ainda em relação a esse assunto. Tá. Bom dia a todos, obrigado aí, presidente Henrique. Então, para o ano de agora, daqui para diante, nós temos essa live que está ocorrendo hoje, né? Sobre o ano internacional aqui, com a presença das cooperativas. Nós temos um grande evento na segunda e terça-feira, dia 7 e 8 de julho, vai ser na Assembleia, no Palácio Iguaçu, melhor dizendo, uma sessão solene lá em reconhecimento aí a todo esse trabalho do Ano Internacional, o Dia Internacional e os 100 anos da Cooperativa Frisia, né? Então, estamos com mais de 300 autoridades e lideranças aí presentes de cooperativas participando conosco na próxima semana. Lá também vai ter uma exposição, né, do cooperativismo e os 100 anos da Frisia, né, dentro do saguão principal ali do Palácio Iguaçu. Então vai ser bacana isso aqui, a gente de repente vai querer replicar também em outros órgãos parceiros nossos, secretarias aqui de Estado, própria Câmara Municipal, né? Então vamos também fazer essa exposição lá no dia 7 e 8, vai ficar uns 15 dias lá, exposição para toda a sociedade paranaense. O encontro das lideranças jovens, no dia 23 e 24 de julho, vai ocorrer lá em Francisco Beltrão. É um encontro já bastante consolidado, vamos trabalhar com esse tema. As cooperativas mirins e escolares, no dia 20 de agosto, na cidade de Toledo também, um trabalho que a gente tem várias cooperativas mirins aí, né? Então, para trazer essa moçadinha para entender melhor o cooperativismo. O Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaense, né, realizado anualmente, e esse ano vai ser lá em Carambeí, né, até nessa referência e homenagem à Cooperativa Frisia, né, então vamos também praticamente fechar o ano, né, do ano internacional lá na Frisia.
E a campanha de marketing 2025, né, que tem parceria com a OCB aí já há uns 3 ou 4 anos, vai estar bem focada nesse tema. Então, realmente é um trabalho forte. Nós também tivemos agora uns 2 meses atrás, né, presidente Ricken, com nosso grupo de educação política reunido, e lá foi pedido também para que todas as cooperativas, na medida do possível, façam nas suas cidades, nas suas comunidades, lá junto à Câmara Municipal, prefeituras, né, ações para trabalhar nesse sentido, porque temos já 4 milhões de paranaenses envolvidos aí, e se considerar suas famílias, já dá boa parte da população do estado, e a gente pode trazer mais gente para o sistema, como o Riquinho falou lá, da visão lá da ONU e tal, a gente pode avançar nesse sistema. Então é isso, presidente Riquinho, vamos trabalhar esse ano aí, que seja um ano efetivamente para ser reconhecido por toda a sociedade como o ano internacional do cooperativismo, e que as cooperativas constroem um mundo melhor. É isso. Obrigado, Robson. Eu quero agradecer também o Bajo, que esteve conosco até agora. Tem outro compromisso aqui e precisou se ausentar. Bom, pessoal, nós estamos nesse momento com mais de 400 conexões, tá? Tem 363 individuais, mas nós ultrapassamos já 400 participações. Então, é importante, uma distinção a esse assunto e uma demonstração da sua importância. Eu gostaria, nesse momento, de deixar aberto aos presidentes, inicialmente, que queiram dar sua manifestação. Não sei se o Pitol ainda está conosco como membro da diretoria da OCEPAR. Então, inicialmente, é só levantar a mão aqui, nós vamos administrando uma mensagem rápida, uma manifestação, para quem queira se aliar a esse movimento que nós estamos fazendo nesse momento. Então, é só levantar a mão aí que nós vamos passando a palavra. Enquanto eles vão levantando a mão, presidente, gostaria de pedir a todos que pudessem abrir suas câmeras para a gente fazer um registro também desse momento importante, né? Para registrarmos aí no nosso informe Paraná Cooperativo a presença aí de todos. Até o presidente falou, nós chegamos a 400 conexões, inclusive, Tânia e presidente, nós estamos aí com os colegas da Copasul, lá do Mato Grosso do Sul, também nos acompanhando aí nessa live. Sejam bem-vindos. Pedir para a equipe de comunicação fazer um print aí da tela para a gente. Isso, aí. Vamos fazer uma foto bem bonita aí para colocar no Paraná Cooperativo de hoje. Aí. Vamos abrir todas as câmeras aí, quem puder. Ok? Muito bem. Então tá a palavra aberta. Quem quiser. Pitol, por favor. O nosso bom dia a todos. Agradecer, Rico, você, a Tânia, a equipe toda. Dizer aquilo, reforçar o que vocês já colocaram, o cooperativismo representa, sem dúvida nenhuma, uma oportunidade para nossos produtores, no caso nosso do agronegócio, de uma sustentação e uma segurança das atividades. E o sistema cooperativista, no espírito da integração, da cooperação, gera todas essas oportunidades nessa nossa região e nos municípios, sem dúvida nenhuma, das nossas cooperativas, no caso aqui da Copacol, sem dúvida nenhuma, a importância da participação, mas também do equilíbrio econômico. Então, tem resultado econômico, você tem a oportunidade de emprego, renda, tributos, e o cooperativismo, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante, e as cooperativas de Estado, comandado por você e toda a equipe, têm dado esse resultado. Então, nós estamos todos de parabéns. Parabéns pelo dia, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Nós temos orgulho de dizer, fizemos parte do cooperativismo e que nós cooperamos para o bem de toda a sociedade. Obrigado. Obrigado, senhor Pitol. Tem mais alguém? Trintinalho, eu vejo você aí na tela. Por favor. Oi, Ricken. Bom dia pessoal aí, Robson, Tânia. Eu acho que foi muito importante essa live de hoje para abrir essa questão aí do ano internacional, principalmente para a gente, né? A gente tem algumas atividades também, mas eu gostei muito da fala, e não vamos ficar aqui repetindo, né? Porque a gente sabe da importância. Mas quando a Tânia trouxe que nós precisamos realmente mostrar o tamanho que nós somos, que a gente possa falar que nós somos COP,
né, que a gente possa trabalhar com isso para que as pessoas entendam um pouco mais do que é esse sistema. Eu acho que falta muito conhecimento, né, ainda falta as pessoas entenderem o que é uma cooperativa, o que é o cooperativismo, principalmente, vamos supor, nas regiões que nós temos atuação, ou então, como foi dito aqui, né, ir no supermercado, pegar um produto e saber que ele tem uma cooperativa por trás, que tem famílias por trás, que tem distribuição, que tem agregação de valores, não só econômicos, mas sociais, ambientais, né? Que a gente faz um trabalho diferenciado, né? Nós estávamos ontem aqui, Tânia, conversando aqui com as pessoas, e a gente faz um trabalho, não só a Cocari, todas as outras cooperativas, a grande maioria faz, que chega no final do ano a gente vai entregar um brinquedo, né? Falaram o número de brinquedo e alguém assustou com o volume, e que tem crianças nas creches que é só esse que ela recebe. Isso é um trabalho também de cooperativa que outras empresas, né, não realizam e não faz na comunidade. Então, eu acho que é dentro do Brasil e fora do Brasil, a gente tem que realmente mostrar como é que é a cooperativa, como a cooperativa faz e como a gente pode fazer e agregar mais valor naquilo que fazemos, né, Rick? E aí, trabalhar também nesse ano aí a intercooperação, que é que eu falo muito nisso, porque eu acho que a gente pode fazer mais, se a gente se intercooperar mais, se a gente intercooperar os ramos todos que a gente tem para poder desenvolver cada vez mais. Então, parabéns aí, vamos juntos, segunda-feira nós estamos aí juntos também para poder trabalhar junto com os presidentes e continuar desenvolvendo o cooperativismo no Brasil. Parabéns, parabéns pelas palestras, pela fala, e vamos juntos, vamos esse ano aproveitar a oportunidade, espero que lá na COP, né, nós tenhamos vocês lá nos representando e colocando aí com bastante ênfase o que o cooperativismo faz no Brasil para que a gente possa continuar sendo valorizado e que a gente possa continuar fazendo o nosso papel onde a gente está inserido. Tá? Então, parabéns mais uma vez. Obrigado, Trintinália. O senhor Luiz Humberto, presidente da Dental Uni, com a palavra. Tá mudo, Luiz. Opa. Bom dia a todos. Esse microfone sempre é danado, né? Bom dia a todos, né? Com certeza, parabenizar o trabalho da OCB na pessoa da Tânia, do Márcio, do Ricken, né? É fundamental esse desafio, principalmente lá com a frente parlamentar e tudo mais, para os desafios, né? Eu aqui da área de saúde, da área odontológica, enfrentamos essa falta de conhecimento que vocês falaram e testemunharam aí, né? Quando eu faço a reunião com os cooperados aqui, eu falo, você conhece as cooperativas do agro? Qual? Não vem o nome, né? Aquele alimento que está na mesa de vocês, o queijo, o leite, sabe? Ainda falta, né? Quando é o pessoal fora de Curitiba conhece mais, mas o pessoal aqui de Curitiba realmente ainda não conhece, né? Então a gente percebe essa divulgação, esse empenho aí que a Tânia pediu e para que a gente faça. Todas as palavras que o Walter Pittol falou, que o Trentinari falou, né? Vou endossar tudo, mas queria também reforçar que esse vídeo que foi passado aqui, eu não tinha visto, não tinha conhecimento, fantástico esse vídeo, então queria parabenizar aí, Tânia. Esse vídeo vai fazer agora, dia 10, eu vou ter a palavra do presidente, que eu sempre faço aqui para os funcionários, fechamento do trimestre e tudo, então vamos estar replicando esse vídeo aqui para os funcionários, para os cooperados, que mostra muito a força, né, a força, a união, a cooperação, então isso me impressionou muito, que eu acho que vai ajudar bastante nesse desafio que você colocou da cultura, de colaboração, do cooperativismo e tudo mais, e a intercooperação, aí sempre agradecendo as cooperativas do Paraná, do Brasil, né, a Dental Uni tem atuação nacional hoje, né, a gente é a 5ª maior operadora de planos odontológicos do Brasil, e os nossos grandes concorrentes é aquilo que você falou, né, quando a gente está no copo lá do vazio, né, nosso concorrente hoje são os bancos, são as seguradoras e tudo mais, e a gente está na luta sozinho, e somos a 5ª e maior, junto com a força do cooperativismo aí. Obrigado e parabéns a todos aí, vocês. Obrigado, Luiz. Mais alguém? Ok, eu acho que a mensagem está clara, né? Eu gostaria, então, de passar a palavra para a Tânia para as considerações finais, agradecer a todos aqui e reforçar o convite aí aos presidentes para que na segunda-feira, às 17 horas, a gente possa estar no Palácio Iguaçu,
numa ação conjunta da Assembleia Legislativa e o governo do Paraná, em homenagem ao Dia Internacional do Cooperativismo, ao Ano Internacional do Cooperativismo e também ao centenário da FRISE. Então, isso é uma distinção que as autoridades máximas do Paraná deram ao cooperativismo, então vamos prestigiar, tá? Então, Tânia, para a sua mensagem final. Oi, Rick, mais uma vez aqui, dizer para vocês de que contem conosco, nós estamos lá atentos, vigilantes. Vocês sabem, eu não preciso dizer o quanto nós estamos vivendo um momento extremamente complexo e desafiador, mas eu queria também trazer uma mensagem de otimismo no sentido de que nós estamos lá, perseverantes, fortes, convictos de que nós temos um movimento que depende dessa representação, dessa presença, de ocupar espaços. Então, também passar essa mensagem para vocês. A coisa não é fácil, vocês sabem disso, mas a gente está lá sempre muito, muito firmes, porque a gente sabe e tem convicção do tamanho e da importância do nosso movimento. E dizer para todos vocês, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, parabéns pela resiliência, pela determinação. Eu sei que muitas vezes, principalmente aí para os líderes que estão aqui, bate aí talvez um ponto de desesperança, se é que existe essa palavra, mas a gente tem, sim, algo muito bonito na nossa mão, né? São pessoas, são um modelo de negócio economicamente viável, sustentável, que a gente sabe que pode sim e tem esse poder transformador. Então, dizer também o quanto vocês nos orgulham. Então, vamos fazer desse ano, sim, um ano especial e um ano que a gente possa deixar um grande legado aí para todo o país, esse nosso Ano Internacional das Cooperativas. Mais uma vez, obrigada, Rick. Parabéns aí por tudo. Obrigado, Tânia. Mais uma vez, agradecer em nome do Sistema Separ a sua presença aqui hoje para esta live, a live do Ano Internacional do Cooperativismo. Agradecer ao presidente José Roberto Ricken, ao superintendente Robson Mafioletti, ao Luiz Roberto Baggio, secretário-geral da diretoria da Alcepar, que esteve conosco. Gostaríamos de agradecer a cada um que se conectou conosco nessa manhã do dia 13 de julho e informamos que essa live, tão logo ela seja disponibilizada pelo Microsoft Teams, nós vamos postar no canal do YouTube do Sistema Separ, na TV Paraná Cooperativo. Então, em nome do Sistema Separ, agradecemos a presença de todos e tenham todos um bom dia.